Queridos telespectadores da TV Aparecida, uma continuação da Páscoa muito feliz, muito alegre. Querida família dos devotos que a gente ama tanto. E todos vocês com os quais a gente se encontra aqui no Santuário Nacional. E vocês ligam para a gente e mandam presentes, isso é muito legal. A gente forma assim essa família, essa conexão de sentimento, de ternura, sabe? A gente se torna amigo, não só amigo, a gente se torna família, irmãos mesmo. Ô gente, eu quero perguntar para vocês primeiro, qual a diferença que vocês estão vivendo? Viveram na quaresma e agora? Quero saber se houve alguma diferença na vida de vocês. O que você assim aprofundou mais nesse tempo da quaresma e viveu? E o que você sentiu de alegria celebrando a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, a vitória da morte, né? E a vitória da vida sobre a morte. Então, o que você aprendeu também com as homilias das igrejas, com os programas da TV Aparecida? O que você trouxe? Da campanha da fraternidade, os livros, que tinha livros de criança, Via Sacra para os jovens, Via Sacra para as famílias, tinha o texto básico com toda a realidade do Brasil também, desse aspecto de ser irmãos uns dos outros, sabe, da natureza. O que você fez no seu terreno, no seu quintal, para que a natureza vibrasse mais, para que as flores se abrissem, para que a horta desse mais verdura? O que você também ajudou as pessoas falando que deve conservar a água, as plantas, que nós precisamos cuidar dessa casa comum? Outro dia a pessoa perguntou, irmã Custódia, falou, uma irmã que perguntou para mim, viu, Juliana, o que é a casa comum? Tá vendo? Às vezes a gente fala a casa comum, e o pessoal não sabe. Então a casa comum é todo o universo que era de todos e era para todos, mas a ganância repartiu e as pessoas deixaram na miséria e outros ficaram na abundância. Então tem essa desigualdade. Então a casa comum são os rios, as matas, o ar que nós respiramos, o sopro, como é importante, né? Vocês viram o Santo Padre agora, o Papa Francisco, sentindo falta de ar. Aí quando as pessoas sentem a falta do ar na enfermidade, é que a gente valoriza o sopro, a ânima que Deus deu. Então, nós queremos que vocês continuem o tempo pascal, mas olha, eu queria que vocês prometessem para mim o seguinte, vocês que amam a gente e a gente os ama também, estudar mais, conhecer mais os evangelhos. Quando eu começo a ler os evangelhos e as explicações, por exemplo, o Deus Conosco, ele tem o folheto da missa, que todo mundo devia ter. Ele tem a agenda litúrgica para o ano todo. Aquela agenda tem o evangelho de cada domingo, os evangelhos da semana e explicações, não explicações, mas reflexões que outras pessoas fazem. Nós, por exemplo, vamos agora fazer depois a reflexão do evangelho. E nós vamos começar cantando com a Juliana Janete, nossa cantora, né? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.
o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Felizes. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Vamos localizar vocês nesse tempo pascal. Então vocês viram que a quaresma ela começou a ver toda a vida de Jesus, o sofrimento para a redenção que ele fez opção. Vocês lembram das tentações? Ninguém foi chamar, nenhum demônio foi chamar Jesus, nem mandar para o deserto. Ele decidiu para ter certeza da sua missão de nos salvar, de nos libertar, de nos alegrar. Agora, nesse tempo de Páscoa, então a igreja, ela se coloca a fazer a caminhada com Jesus. E Jesus, ele começa, depois da ressurreição, ele começa a se manifestar para os discípulos, para os apóstolos, e ele vai se encontrando no Mar da Galileia, onde eles se encontravam antes também. Então, ele estava sempre querendo fazer o quê? Anunciando, dando certeza para os discípulos, para os apóstolos, que ele estava vivo, que ele estava disposto, inclusive, a fazer, porque outro dia o cara perguntou, quem fundou a religião católica? É o único fundador que é Deus e homem é o nosso, o resto foi tudo qualquer um homem, entendeu? Então, Jesus que fundou a igreja. Então, após a Páscoa, ele começa a firmar a fé com a ressurreição, com as atitudes. Então, hoje, o Evangelho vai falar, vocês têm a figura aqui, da barca. Os apóstolos estavam, assim, tranquilos, Jesus também ressuscitado. Aí eles estavam juntos e falaram, vamos pescar? Aí tinha o Tiago, João, Zebedeu. São João não estava. São João, ele estava com Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora estava bem, que ela colocou Jesus na sepultura, assim foi, e toda a tortura, ela estava muito triste. Aí São João a levou para a casa dele. Então, Nossa Senhora, após a ressurreição de Jesus e a morte de Jesus, ela foi morar com São João Evangelista, entendeu? Aquele apóstolo solteiro, que era mais jovem, que encostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, que as nossas figuras dão. Então, hoje essa pesca, eles foram pescar. Eles começaram a pescar a noite toda, mas eles perceberam que não pescaram nada. Daí se aborreceram, falaram, nós vamos embora. Começaram a limpar as redes. Aqui um pouco chega alguém lá. E eles não perceberam que era Jesus. E falou, escuta, vocês estão pescando? Como é? Tem muito peixe? Né? A turma da catequese que gosta que eu conte a história assim. O Evangelho é assim. É porque na hora de escrever, então ficou muito, né, sem emoção. Vocês estão pescando? Aí o São Pedro falou, não pescamos nada, sabe? Hoje não tem peixe. Daí Jesus falou, mas faz o seguinte, ó, joga a rede mais ali, ó, à esquerda, à direita, tenta jogar a rede dos dois lados para ver se você pega peixe. Aí quando eles jogaram a rede e trouxeram a rede, então a rede veio com muitos peixes, muito cheia de peixes. E daí então, quando eles viram aquilo lá, um falou, nossa, é o mestre. Ele falou, mas é o mestre, é o mestre. Daí Jesus falou, vamos tomar um lanche. E aí levaram as redes, carregaram, o mar não era tão longe, e Jesus já tinha preparado um fogo, que tem outras imagens, sabe, que a gente põe nos painéis, que já tinha um fogo, peixinho assado, tudo. Nas celebrações litúrgicas em Apucarana, no Santuário Santa Paulina, eu fritava peixe, as crianças levavam peixe frito, depois os coroinhas comiam lá na sacristia, tudo, sabe? Outros levavam peixes vivos. A gente precisaria ilustrar mais, trazer mais imagem nas celebrações.
Daí Jesus estava falando com eles, conversando, e começou a falar. Ele já queria escolher alguém para dirigir a sua igreja. Ele já estava de olho, assim, como se diz, em Pedro, porque Pedro sempre, às vezes ele errava, mas ele tomava a iniciativa. Ele queria defender Jesus, ele não compreendia muito, mas ele falava e defendia Jesus. E aí ele falou: ô Pedro, você é pedra. Pedro quer dizer pedra. Aí convidou São Pedro para dirigir a igreja. E depois, então, todo mundo ficou muito feliz com essa ressurreição, com essa pesca. E ele falou depois, tem outro evangelho que vai falar, que ele fala: segue-me. Por isso nós queremos cantar agora um canto, né, Juliana? Janete, da Cristiane e do Marcos da Mata, a pesca milagrosa, que vai contar cantando com a emoção da voz, do sentimento, esse canto. Vamos lá. Nada pescamos pela noite afora, lavamos redes para ir embora. Mas se tu falas, pescaremos mais, em águas fundas logo sem demora. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder um sim, e contigo até o fim. São tantos peixes, as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam. Senhor Jesus, nós te amaremos sempre. És a alegria, a paz que nos sustenta. Todo mundo. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder um sim, e contigo até o fim. Tu és de fato Cristo, Senhor, te seguiremos para anunciar o amor. Se tu nos dizes para não termos medo, enfrentaremos até mesmo a dor. Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder um sim, e ir contigo até o fim. Daí Jesus conversa mais com eles, coloca Pedro para dirigir a igreja, está formando para depois deixar a igreja para eles e para nós agora de 2000 anos. E daí ele fala a palavra para os apóstolos: vem e segue-me. Então essa palavra, essa frase é para você. Vem e segue-me, todos nós. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Todo mundo agora. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do
meu povo